Atenção! A política brasileira está pegando fogo e o impacto do que aconteceu nas últimas horas vai chegar muito antes do que você imagina aí no seu bolso e na sua rotina. O dia em Brasília e no cenário internacional está completamente caótico, com declarações polêmicas, provocações diretas e reviravoltas que ninguém esperava. Lula tentou peitar Donald Trump, mas recuou. Enquanto isso, Milei dobrou a aposta e foi com tudo para cima do presidente brasileiro. Será que o Planalto vai aguentar a pressão? E tem mais. Uma revelação bombástica nos bastidores aponta que Lula diz ter uma carta na manga para destruir Flávio Bolsonaro e deixá-lo inelegível. Será que essa manobra vai funcionar? Eu separei as notícias mais urgentes e quentes do momento para te explicar tudo de forma simples e direta. Fica comigo até o último segundo para não perder nada. Vamos direto aos fatos. O Lula vai lá e ataca o presidente da Argentina. Fala que o presidente da Argentina não deve meter o bedelho onde ele não é chamado, que quem vier e pôr os pés aqui ou interferir na política brasileira vai apanhar. Bom, Milei não deixou barato. No dia seguinte, Milei, participando de um programa de televisão na Argentina, desceu o cacete no Lula e lembrou tanto o povo argentino quanto o povo brasileiro de uns fatos determinantes, curiosos, que vale a pena que você perceba. O 25% dos recursos saiu do governo do Brasil. 25% dos recursos que o candidato lá da esquerda usou contra o Milei foi do Brasil. Foi um empréstimo que o Lula fez ao presidente da Argentina para que ele pudesse fazer campanha na Argentina contra o Milei. Ou seja, Lula não estava respeitando a soberania da Argentina, né? Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños que le mandó Lula? Vamos. Sí, asesores de Lula. Isso mesmo, Lula mandou marqueteiros, assessores dele, para a Argentina para fazer campanha para o Milei. Pagos com o nosso dinheiro. Y de que jugó activamente en la campaña. Y además, yo les comento algo. Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, no me dejaron. Acá, sin embargo, digamos, el expresidiario, digamos, vino a saludar a Larrea, ¿no? Sí. Bueno, Sí. digo, Acá no tuvieron ningún tipo acá no hubo de... ningún problema, nadie le prohibió nada. Sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso. O bom do Milei é que ele não mede palavras quando vai falar a verdade. Lula foi na Argentina visitar a Cristina Kirchner, que está presa por corrupção. Enquanto ele estava preso, o então presidente esquerdista da Argentina, Alberto Fernandes, que depois, agora está respondendo processos por ter agredido a sua esposa, veio visitar o Lula no presídio, na prisão. Olha que curioso, Lula podia fazer tudo que ele queria, tudo. Foram cartas e entrevistas e visitas. O Bolsonaro não pode ser visitado pelo filho dele. Por que o sistema tem esse medo que o Bolsonaro participe das eleições? Olha só como o Lula mudou de ideia rapidinho. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monta o comitê. Vocês viram aí, né? Foi o Lula que disse que qualquer país poderia vir ao Brasil fiscalizar as eleições. Até convidou o Marco Rubio. Pois bem, os Estados Unidos, então, essa semana, tentaram enviar 2 embaixadores ao Brasil, de fato, para fiscalizar as eleições. Mas como um bom mentiroso e facãozeiro que é, Lula não honrou sua palavra, negou o visto a 2 oficiais americanos que vinham ao Brasil fiscalizar de fato as eleições. Brasil nega visto a oficiais dos Estados Unidos que pretendiam questionar urnas eletrônicas. Mas se as urnas são tão eficazes assim, são tão seguras, qual o problema de serem fiscalizadas, Lula? Não, isso daqui foi muito bom. Olha essa parte da fala do Lula aqui. E eu quero dizer para vocês, eu acho isso tão engraçado que eles podem até montar um comitê para apoiar o nosso adversário aqui. Isso às 23h59. Aí às 00h, Lula nega vistos a enviados do governo dos Estados Unidos que vinham para desacreditar a eleição. E adivinhem só quem encampou a mesma narrativa do PT. Ele mesmo, o Lula da geração Z, o jovem de 42 anos, sem formação, sem qualificação, o famoso Lulinha dos cogumelos. Vem defendendo a eleição do Lula, obviamente, porque é para isso que ele existe, Renan Santos. Governo Trump tenta aprontar e ajudar o Flávio. Porque você tá modo full
ajudando o Lula, né? Seu partido foi criado para ser um braço do PT, inclusive, e todo mundo sabe disso. Aí o governo americano, em resposta diplomática a essa decisão absurda do Lula, vem e diz: o Departamento de Estado alega que seria apenas uma visita rotineira. E o Lula novamente colocando o Brasil em rota de colisão com os Estados Unidos. E sabemos, ele faz isso propositalmente. A Malu Gaspar traz na sua coluna no Globo hoje uma informação de que existe no TSE uma ação contra Flávio Bolsonaro, uma ação do PT pedindo a inelegibilidade e a cassação do Flávio Bolsonaro por abuso de poder e propagação de desinformação. Ele teria, de alguma maneira, relacionado, segundo a Malu Gaspar, o PT ao PCC e isso teria motivado, em outubro de 22, a campanha do Lula a entrar com essa ação. Segundo ela, a ação está parada, sem movimentação, tem pedido de quebra de sigilo bancário, telefônico e etc. Veja só, eu tenho dito para quem quiser ouvir que essas eleições serão, em boa medida, disputadas dentro dos tribunais. As pessoas estão aqui preocupadas muito em dizer assim, olha, o apoio do Centrão, o importante é o apoio de ministro. Olha, quem você vai nomear para ministro da Fazenda, tanto faz. O importante é quem você nomeou no passado para ministro do TSE ou para ministro do STF. É esse o apoio real. A disputa vai ser do voto, pelo voto dos ministros e não pelo seu voto, o voto do eleitor. Lamentavelmente, são eleições que provavelmente vão acabar sendo disputadas no tapetão dos tribunais, no jogo político do poder. E isso aqui expõe, literalmente, essa ação está parada, segundo a Malu Gaspar, e a gente tem que analisar esse fato de duas maneiras. Primeiro, será que não está parada porque estão aguardando o momento certo de tocar uma ação como essa adiante? Claro que isso precisa estar no radar. Eles deixam a ação parada, até o momento que olha, opa, vamos aqui movimentar para a gente poder ir para cima deste ou daquele candidato. Por outro lado, também é preciso a gente desconfiar, às vezes, do papel da própria imprensa, de que pega, por exemplo, uma ação parada e levanta uma manchete. Olha aqui, enfim, esqueceram-se dessa ação. Quem sabe essa ação não pode ser movimentada. Claro, não estou dizendo que é o caso da Malu Gaspar, mas a gente tem visto, né? A gente tem visto a imprensa lembrar de tudo aquilo que é ação contra o Flávio Bolsonaro, de tudo aquilo que é ação contra a direita, mas e os processos do Lula? Ninguém lembra. E, por exemplo, a escola de samba que ele saiu desfilando e fazendo propaganda antecipada no último carnaval. Até agora, essa escola de samba não conseguiu ser citada para que o processo fosse adiante. E cadê a imprensa lembrando desse fato? Não é? Cadê a preocupação da imprensa com isso não ter sido avaliado e julgado adequadamente? Então, o meu ponto é que não apenas nós temos um jogo dos tribunais de segurar as ações para usá-las no momento que eles acham oportuno, momento político e não jurídico que eles acham oportuno, como nós temos os candidatos acionando os tribunais a toda hora, como também nós temos a imprensa lembrando da existência de ações que podem ser utilizadas para fazer com que este ou aquele candidato seja favorecido ou prejudicado. E essa lembrança da imprensa, repito, não estou falando aqui especificamente da lembrança que a Malu Gaspar fez dessa ação, mas essa lembrança tem sido, de uma forma geral, na imprensa seletiva. Repito, todos os dias tem uma notícia sobre os candidatos da direita, processos que podem inviabilizar a candidatura deles. Mas raríssimas são as vezes que os processos, que não são poucos, contra o PT, contra o governo, por exemplo, o processo do Lulinha, por exemplo, o processo do Master, por exemplo, o processo, como eu mencionei, da escola de samba e outros mais contra o PT, não são lembrados. Então a gente tem a imprensa, a gente tem os candidatos e a gente tem os tribunais, todos eles confluindo para o mesmo objetivo, que é fazer com que a disputa eleitoral ocorra dentro dos tribunais e não nas urnas. Aí fica difícil acreditar que o seu voto importa. Aí fica difícil acreditar que o problema é a interferência externa dos Estados Unidos. O problema é a interferência interna dos tribunais e da imprensa no jogo eleitoral. Deixa aqui o seu recado, o seu comentário e a gente vai seguir atento aos desdobramentos dessa história. Se inscreva no canal para ficar sempre ligado em tudo aquilo que acontece por trás das notícias. As notícias você vê em qualquer lugar, por trás das notícias você só vê aqui.